pecador gozar a salvação. Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. De amor, concedeu Jesus, povo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Jesus falou para ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, for batizado, vai ser salvo. Mas o que não crê já está condenado. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, afiada, e ela divide alma de espírito, para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem, porque nada vai ficar em oculto aos olhos do Senhor. Nada vai ficar em oculto aos olhos do Senhor. Todo mundo um dia vai comparecer diante do trono de Deus para responder cada um segundo as suas obras. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20 que livros vão ser abertos, e vai ser aberto também o livro da vida, e cada um vai ser julgado no que está escrito nos livros. E aquele que não foi encontrado o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Os livros vão ser abertos. Você que passou a vida inteira prostituindo, adulterando, mentindo, vai estar de pé diante de Deus e vai responder por cada palavra, cada atitude. O próprio Jesus fala em Mateus capítulo 11 que toda palavra que o homem disser ociosa vai dar conta no dia do juízo. Toda palavra que o homem disser vai dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras você vai ser justificado, e pelas tuas palavras você vai ser condenado. A mensagem do Evangelho para o final dos tempos. Eu quero ler um texto aqui para você, de Isaías capítulo 30. O profeta Isaías. Quantas pessoas não têm seguido os conselhos do diabo? Quantas pessoas não têm ouvido a voz do diabo e não percebe que é o próprio diabo dando conselhos para ela? Antes de ler o Isaías 30 e 31, 1 Timóteo capítulo 4, olha que Paulo fala para nós. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, final dos tempos, alguns abandonarão a fé. Abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Vão seguir a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. No final dos tempos, o Espírito Santo alerta para nós
que as pessoas vão dar ouvidos a espíritos enganadores, vão desviar da fé, dar ouvidos a demônios e a doutrinas de demônios. O povo vai ser ensinado pelo próprio diabo, vão ser guiados pelos próprios demônios. Você imaginou você dentro da sala de aula, você sentado na carteira, quem é o professor? O diabo. Conjecturando, aqui fala tais ensinamentos, vem de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. O que o diabo vai usar para enganar as pessoas? O diabo vai usar os falsos profetas, pastores, padres, macumbeiros, feiticeiros. No final dos tempos, eu sempre prego aqui que o final dos tempos seria o aumento de falsos profetas. No sermão de Mateus capítulo 24, Jesus fala assim: surgiria muitos falsos profetas, surgiria muitos falsos cristos, e enganaria muitos. Vão enganar muitos. Ficar de olho aqui que você não ligou o som. E enganar muitos. E o Paulo está dizendo para nós que esses demônios estariam incorporados nos falsos profetas, estariam incorporados em padre, pastor, feiticeiro, macumbeiro, espírita. E aí Jesus alerta para nós: cuidado que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Virão muitos usando o meu nome, arrancando dinheiro no meu nome, pedindo dízimo usando o meu nome, fazendo campanha usando o meu nome, mandando o povo rezar para Maria, falando meu nome, mandando o povo rezar por estátua usando meu nome. Jesus falou isso. Mas por que o povo é enganado? Porque o povo não lê a Bíblia. Por que o povo é enganado pelo diabo? Porque o povo não lê as Escrituras. Jesus falou que o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo está batendo a cabeça por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque depois da morte, a Bíblia fala de céu e inferno. Depois da morte é céu e inferno. Mas a Bíblia diz que vão desviar da fé, vão acreditar em espíritos enganadores. Se você for numa igreja onde o pastor fala para você fazer campanha, se você for na igreja onde o pastor fica mandando dar dinheiro toda hora, saiba que é o diabo que está pregando ali. Ele está incorporado de demônios. E está cheio de pastores incorporados de demônios, arrancando dinheiro das pessoas. Cheio de igrejas falsas, que estão pregando aquilo que o povo quer ouvir, para cauterizar a tua mente, cauterizar a consciência das pessoas. Desviarão os ouvidos da verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 fala: virá um tempo, versículo 3, virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, sentirão coceira nos ouvidos e amontoarão para si doutores, conforme os seus próprios desejos.
vão amontoar para si doutores conforme os seus próprios desejos, as suas próprias paixões. Vamos ler Isaías. Isaías capítulo 30. Esse capítulo 30 e 31. Aproximadamente 4 anos atrás, eu estava dentro da igreja, meu irmão, e essa palavra foi revelada para ele, e eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu estava dentro de uma igreja falsa, acreditando num falso Cristo, num falso Jesus, num falso pastor. E aí Deus mostrou através do irmão esses 2 capítulos. Essa igreja na época estava indo atrás de outra igreja para se filiar a ela. E nós estávamos em oração na madrugada no monte. E Deus mostrou esse texto aqui. Isaías capítulo 30 e o capítulo 31. Ai dos filhos obstinados. Obstinados, traduzindo rebeldes. Rebelião, rebeldia, desobediência. Toda a Bíblia, se você ler ela e tiver ai de vocês, ai de vós, uma sentença de ai é de juízo. Bem-aventurado é bênçãos. Ai é sinal de juízo. Se você ler em Mateus capítulo 23, quando Jesus pronuncia a sentença contra os falsos profetas, cada versículo é um ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, que percorrem os céus e a terra para fazer um prosélito. Quando faz 2 vezes pior. E aqui no texto, ai dos filhos obstinados, rebeldes, declara o Senhor. É o próprio Deus que está dizendo. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executa planos que não são meus. Fazem planos, fazem as coisas que não são meus. Fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Fazem acordo para juntar pecado sobre pecado. Fazem leis sem aprovação do Senhor. Fazem planos sem aprovação do Senhor. Vamos fazer um aborto, sendo que a Bíblia é contra, e a pessoa vai lá e faz. Vamos trocar de sexo, aí o povo vai lá e faz, mas a Bíblia é contra, e ajunta pecado sobre pecado. Vamos prostituir, vamos adulterar, vamos divorciar, casar de novo, e Deus entende, né? Meu coração, minha vontade, é Deus que está mandando, mas não é Deus. Fazem acordos contrários à palavra de Deus, sem aprovação do Senhor, para juntar pecado sobre pecado. E descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder de Faraó e no refúgio da sombra do Egito. Os conselhos de Faraó representam a morte. Faraó representa o diabo. O Egito representa o mundo. Nos dias de hoje, o Egito representa o mundo. E Faraó o diabo. Ah, o padre vai falar para você: ó, vamos rezar para Maria.
Vamos fazer um terço para Aparecida. E o povo vai atrás. Quem está aconselhando? O diabo. Vamos para o terreiro de Macumba. Lá no terreiro de Macumba vamos receber a prosperidade. Vamos lá e Deus vai falar com nós. Mas Deus não está no terreiro de Macumba. Vamos lá na igreja evangélica fazer uma campanha. Faz uma campanha, a campanha do Vale do Sal, a campanha da Rosa, a campanha do cabrito, do bode. Vamos lá fazer a campanha. Mas Deus mandou fazer campanha? Não mandou fazer campanha. Ah, o pastor mandou dar dízimo, que eu sou obrigado a dar dízimo. Mas aí você vai na Bíblia, Jesus não mandou dar dízimo. Jesus não mandou dar dinheiro para pastor vagabundo. Jesus não mandou dar dinheiro para padre. Fazem acordos. Vamos lá na maçonaria adorar o bode. Vamos lá na maçonaria se encurvar diante do Bafomé. Mas Jesus mandou ir atrás do Bafomé? Jesus mandou você adorar o bode? Sem aprovação do Senhor. Se as pessoas parassem para ler a Bíblia, não eram enganados por políticos, por líderes religiosos, não eram enganados pelo diabo. Descem ao Egito. O Egito é considerado o país da feitiçaria. Na Bíblia, o Egito é considerado o país da feitiçaria. O mundo. Todos os postes que você vê tem um anúncio de búzio de tarô. Vem aqui tomar um banho de champanhe, venha consultar as cartas do tarô, vem aqui trazer o seu amor de volta, e as pessoas acreditam nisso. Em vez de consultar a palavra de Deus, vão consultar o diabo. Em vez de consultar a palavra de Deus, vão consultar o espírita. O espiritismo, o centro de Macumba, mesa branca. Deus não respondeu, vamos fazer a campanha na Universal que Deus vai prosperar. Meu casamento não está bem. Ah, vou separar e casar de novo. Deus quer que eu seja feliz. Ah, me deram conselho para me largar, separa a casa de novo. Ah, não estou feliz. Deus me criou homem, aí vira gay. Ah, não estou feliz. Deus me criou mulher e agora eu vou virar lésbica. E aí acumula pecado sobre pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E eu falo para você aqui nessa manhã, não tem purgatório depois da morte. Não tem reencarnação depois da morte. A Bíblia descreve de céu ou inferno. Se pregarem para você purgatório, saiba que é conselho do diabo. Se pregar para você reencarnação, saiba que é conselho do diabo. E ele estava buscando proteção na sombra de Faraó, no poder de Faraó. E na sombra do Egito. Quantas pessoas não estão assim? A vida está toda destruída. E continua servindo o diabo. A pessoa está com depressão, com espírito de suicídio, e ainda está consultando o diabo, dando ouvido aos demônios. Em Valparaíso, dias atrás, uma mulher foi no McDonald's, comprou o McDonald's e colocou veneno no McDonald's.
para se matar e matar o filho de 8 anos. E a criança, pelo que eu sei, parece que morreu. A própria polícia falou. Ela deu veneno para o filho e depois tomou o veneno. E estava nas últimas também. Ou seja, ela deu ouvidos ao diabo. Ela deu ouvido ao diabo. Esse mundo está perdido. Por isso que você vê o povo com depressão, o povo com espírito de suicídio, com loucura, perturbação. As pessoas não dormem à noite, vivem perturbadas, vê demônios. Por quê? Porque o povo está seguindo o conselho do diabo. Em vez de voltar para o Senhor, em vez de voltar para a palavra de Deus, estão seguindo os demônios. Estão indo na sombra do Egito. Estão na sombra do mundo. E pegando o poder do diabo. Quantos pastores que vão no terreiro de macumba pegar poder para fazer sinais e maravilhas dentro das igrejas? Quantos pastores que não vão no terreiro pedir sinais e maravilhas para tirar dinheiro do povo? E apela para a mesa branca, e apela para teologias satânicas, teologia da prosperidade, seguindo o conselho dos demônios. Usando o poder de Faraó. A Bíblia fala buscar proteção. Estão indo buscar proteção no poder de Faraó. Ou seja, proteção na sombra do diabo. Garanto para você, se você começar a obedecer a Bíblia, se você começar a ser obediente à palavra de Deus, o diabo sai de dentro da tua casa. Eu garanto para você que o diabo sai de dentro da tua casa. Mas a proteção de Faraó lhe trará vergonha. Olha que Isaías fala, a proteção de Faraó trará vergonha. E a sombra do Egito causará humilhação. A sombra de Faraó, a sombra do Egito causará humilhação. E a proteção de Faraó lhe trará vergonha. Ah, eu estou me dando bem. Estou fazendo a lavagem de dinheiro. Estou mentindo. Traindo minha mulher. Deus, ninguém está vendo. Estou fazendo a campanha. Tirando dinheiro do povo. Ninguém está vendo. Estou mandando o povo adorar a imagem e escultura. O importante é o povo dar dinheiro. Só que uma hora o juízo vem. Tudo que o homem planta vai colher. O próprio Deus que está dizendo: ah, eu estou traindo meu marido ali, ninguém está vendo. Não, ninguém está vendo. Uma hora a casa cai. Não, eu estou traindo a minha mulher, ninguém está vendo. Uma hora a casa cai. Ah, eu estou largando a minha mulher e saindo com homossexual, porque está cheio de gente saindo com homem também. Homem com homem. E ninguém está vendo. Estou dentro do armário, ninguém está vendo. Uma hora vai virar humilhação. Uma hora a conta chega. É um escândalo. Se não é escândalo, é uma doença, é uma AIDS, é um câncer. Ah, por que Deus? Por quê? Porque você viveu no pecado. Nossa, eu estava roubando meu patrão. E nunca aconteceu nada. E agora? Estou no hospital aqui entubado. Por quê? Porque a consequência chega. De Deus ninguém se zomba. Aquilo que ele planta, ele vai colher.
Uma pessoa perguntou para mim esses dias: irmão, plantou, colheu aqui. Eu falei: aqui no inferno. Colhe aqui, colhe no inferno também, depois da morte. Além de colher aqui, vai colher no inferno. E tem que se arrepender enquanto há vida. Tem que se arrepender enquanto tem vida. Porque depois da morte não vai ter vela, não vai ter Maria, nem Aparecida que vai tirar você do inferno. O apóstolo Paulo fala: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Pode ser o que for, pode beber, pode fumar, pode prostituir, pode virar gay, mas a conta chega. Porque é um Deus que vamos prestar conta no dia do juízo. Há um Deus que criou os céus e a terra, que vai pedir conta de tudo que fazemos. A proteção de Faraó trará vergonha. Os conselhos do diabo trará vergonha. E a sombra do Egito, a proteção do Egito trará vergonha também, humilhação. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Como eu disse, colhe aqui, colhe no inferno. Embora os seus líderes tenham ido a Zoan, e os seus enviados tenham chegado a Rames, eu vou conjecturar aqui. Embora os seus líderes tenham ido para o terreiro de Macumba, e os seus enviados tenham ido para a igreja fazer campanha, todos serão envergonhados. Todos se envergonharão. E por causa de um povo que é inútil. A Bíblia fala de uma geração inútil. Uma geração perversa e maligna. Que não traz ajuda nem vantagem. Uma geração que não presta para nada. Tudo estragado. Não traz vantagem. Uma geração inútil. Mas apenas vergonha e zombaria. São apenas vergonha e zombaria. Seus líderes vão atrás de coisa que não presta. Aí traz vergonha, traz escândalo, humilhação, porque estão seguindo o conselho do diabo. Eu sei que as pessoas não gostam das pregações aqui. Sabe por que as pessoas não gostam? Porque as pessoas estão empanturradas do pecado. Quem anda na carne não aguenta a palavra. Quem anda no pecado não suporta a verdade. Quem anda no pecado não suporta a verdade. Advertência contra os animais do Negueb, atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes. Os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros na corcova de camelos, para aquela nação inútil. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu chamo o monstro inofensivo. Aí Deus fala para Isaías: agora vai, escreva isso numa tábua para eles. Escreva isso numa tábua para eles. Escreva num livro. Para que nos dias vindouros, os dias que vierem, seja um testemunho eterno. Deus falou para Isaías: escreve para eles em tábuas, nos livros, escreve num livro, que seja um testemunho eterno para os dias que estão vindo. Porque o final dos tempos já chegou. Estamos diante do princípio das dores. São princípio das dores. Toda a palavra de Deus está se cumprindo debaixo do nariz das pessoas.
Mas ninguém dá ouvido. Ninguém quer saber. Ah não, vamos curtir. Vamos viver. Vamos prostituir, vamos casar, dar-se em casamento. Vamos comer, vamos beber. Não importa não. Mas quando o juízo chegar, quando a destruição chegar, vão se lembrar que estava escrito na palavra de Deus todas as profecias. Escrito em tábuas. Testemunhos eternos para os dias vindouros. Para que seja um testemunho eterno. Este povo é rebelde. São filhos mentirosos. Filhos que não querem saber das instruções do Senhor, do conselho do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui, são filhos rebeldes, um povo rebelde. São mentirosos, filhos mentirosos. E a Bíblia fala, se você é mentiroso, você é filho do diabo. Se você gosta de uma mentirinha, você é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, se você fala mentira, se você mente, a sua vida é uma mentira, você é filho do diabo. Você é filho do diabo. São filhos mentirosos que não querem saber da instrução do Senhor. Vivemos numa geração que não quer saber de ouvir a palavra. Uma geração que não quer dar ouvidos à verdade. Uma geração morta no pecado. Uma geração que não quer ouvir a voz do Senhor. E a palavra de Deus está dizendo, eles não querem a instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenha mais visões, não pregue mais a verdade. E aos profetas, não revele o que é certo. Não, não quero ouvir a verdade, não. Não, não quero saber da verdade. Fale coisas agradáveis. Pregue o que eu vou prosperar. Pregue que Deus vai dar vitória. Não é assim que as pessoas estão dentro das igrejas? Não, pregue que Deus é amor. Não, não pregue do inferno, não. Não fala do pecado, não. Olha aqui, está dizendo, ó, fala coisas agradáveis. Você está pregando a verdade, não pregue não. Pregue coisas agradáveis. Pregue que Deus é amor, que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir as portas, que as janelas do céu vão se abrir, que todo lugar que eu pisar a planta do meu pé vai prosperar. Pregue isso. Não é isso que falam hoje? Você abre a internet, só pregadores falsos pregando essas coisas. Você abre a internet cheio de lobo devoradores. Ó, salmo do dia, você vai prosperar, Deus vai abrir a porta para você. E aí a pessoa acredita naquilo. A pessoa vive na mentira, vive no pecado, vive no homossexualismo, bebe, fuma, e acreditando que Deus vai prosperar. Mas a Bíblia está dizendo, que o povo vai querer ouvir isso. O povo vai querer ouvir isso aí. Que Deus vai abençoar, que o Brasil vai melhorar, que as coisas vão melhorar, não é assim? O povo quer ouvir isso aí. Você vai dentro das igrejas? Não, por que você está aqui? Ah, eu quero ganhar um carro. Não, por que você está aqui? Não, eu quero casar. Por que você está aqui? Não, eu estou aqui porque eu estou desempregado. E vim atrás de uma porta de emprego. Aí o pastor sobe no altar. Ó, Deus vai dar vitória para você. Deus me revela que você vai ter vitória. Ó, Deus vai abençoar. E o povo acredita. O povo acredita em Bispo Bruno Leonardo, Antônio Júnior, Silas Malafaia. Acredita em Di Macedo, Valdomiro Santiago. Acredita nesses falsos profetas. Por que o povo acredita? Porque o povo não lê a Bíblia. E há 4 anos atrás, quando nós estávamos dentro dessa igreja, o irmão abriu a Bíblia e caiu nesse texto. Ai dos que descem ao Egito.
E aí o irmão falou para o irmão, eles estão indo recorrer poder no Egito. É hora de a gente sair daqui. A Bíblia fala em Provérbios que há caminhos que para o homem, 14 e 12, há caminhos que parecem direito para o homem, mas no fim leva à morte. Há caminhos que para você parece direito, aos seus olhos parece direito, no seu entendimento parece direito, no seu coração parece direito. Aquela igreja, nossa, ela é direita, mas olha que você vai ver na Bíblia, está errado. Olha que texto fantástico de Provérbios. Há caminhos que parecem para o homem e para a mulher parece direito. O teu marido não está correspondendo, separa, parece direito, não parece um conselho bom? Mas no fim leva à morte. A tua mulher não está te tratando bem, separa. Parece um conselho bom, não é? Mas é do mundo. Mas no fim vai levar à morte. E as pessoas acham que a morte física não é só física, mas muitas das vezes espiritual. A pessoa não ora mais, não lê a Bíblia, é uma pessoa desviada da morte espiritual. Mas a geração de hoje fale coisas agradáveis, profetize ilusões, deixe esse caminho, abandone essa vereda. Qual que era a pregação de João Batista? Prepare o caminho para o Senhor, endireitai as veredas. Mas qual que é o conselho de hoje? Deixe essas veredas, abandone esse caminho, abandone essa vida de seguir Deus, seguir Bíblia, Jesus, sofrimento. Abandone. Deixe esse caminho, abandone essa vereda. Pare de confrontar-nos. Pare de pregar verdade. Ó Santo de Israel, o povo não queria ouvir o Deus da Bíblia falar, o Deus verdadeiro, mas eles estavam seguindo os balins, estavam seguindo os deuses da época, Astarotes, Beelzebu, os balins, seguindo os deuses, demônios da época, dos outros povos. Como eu disse, a cidade do Egito é considerada a cidade da feitiçaria. E ele estava recorrendo à cidade da feitiçaria, um país da feitiçaria. Os líderes estavam indo atrás de uma cidade que praticava feitiçaria, praticava aquilo que é contrário à palavra de Deus. E eles chegaram a reclamar com Deus. Pare, Deus, de mandar profetas pregar a verdade. Queremos ouvir ilusões, coisas agradáveis. Abandone, estava aconselhando os outros. Pare com esse caminho, larga essa vereda. Era o próprio povo que estava rejeitando. Segundo a história, Isaías morreu cerrado ao meio. Manassés, filho de... Viu o nome do cara? Esqueci o nome, fugiu o nome, hein? Filho de... Peraí que eu vou achar o nome, não, esqueci. Manassés é filho de... Esqueci. Deu branco. Ezequias. Manassés era filho de Ezequias. Segundo a história, ele matou Isaías, porque eles queriam ouvir a mentira. E a Bíblia diz aqui no versículo 12: por isso diz o Santo de Israel, agora Deus falando para eles, como vocês rejeitaram essa mensagem,
e apelaram para a opressão, confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, e de repente desaba inesperadamente. Ele fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado entre os seus pedaços, e não se achará um caco que sirva para pegar as brasas de uma lareira, ou tirar água da cisterna. Era o que ele está dizendo. Vocês rejeitaram a mensagem, rejeitaram a palavra de Deus, confiaram nos perversos, deram ouvido aos falsos profetas, e esse será o pecado para vocês como um muro muito alto, rachado e torto, e uma hora vão desabar. É igual essa árvore aqui, ó. Essa aqui está com um pedaço de pau segurando. Essa aqui já não tem um pedaço de pau. Uma hora ela vai cair. As pessoas estão seguindo esse estilo aqui. Igual essas árvores aqui. Confiando no diabo. Mas a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira e o conselho dele é levar para a morte. A Bíblia diz que todo o conselho desse mundo está morto. Esse mundo está morto no diabo. E todos os seus conselhos está morto no diabo. E uma hora vai desabar. Uma hora a casa cai sem menos as pessoas esperar. Diz o soberano, Senhor, o Santo de Israel. Diz o soberano Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. A salvação está no Senhor, não está na Senhora, não está no Buda, não está na Allan Kardec, não está na Aparecida. A salvação está no Senhor. E a sua confiança está no Senhor. Mas o povo diz: não, vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5. E todos vocês fugirão até que sejam deixados, como mastro no alto do monte, como a bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, e ainda se levantará para mostrar compaixão, pois o Senhor Deus é Deus de justiça. Como são felizes todos que nele esperam. Mas aí você fala: não, vou seguir minha religião, vou seguir os meus conselhos. Mas Deus vai enviar a destruição, e o juízo vai chegar. Porque o que tem de pastor ladrão não está escrito. Pastor ladrão, pastor mentiroso, pastor com 71, usa a palavra de Deus para enganar, mentirosos. Usa a palavra de Deus para enganar as pessoas. Mas aquele que confia no Senhor, confia na justiça, são felizes. E o que neles espera no Senhor. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. E assim lhe ouvir e responderá. Embora o Senhor dê pão de advertência
e água da aflição o seu mestre não esconderá mais. Com seus próprios olhos você verá, quer você volte para a direita, quer você para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: esse é o caminho, seguir. Então você trarão como impuras as suas imagens, revestidas de prata, e os seus ídolos recobertos de ouro. Você jogará fora como um trapo imundo, e lhe dirá: fora daqui. Eu falo para você, se você abrir a Bíblia e ler, se você abrir a Bíblia e ler, você vai jogar fora essas imagens de escultura. E aí você vai pôr a confiança no Senhor. E aí a maldição vai sair de casa, a doença, a depressão, a cachaça, os vícios vai sair de casa. Porque a Bíblia fala em Oséias 4,12 que por trás de uma imagem de escultura há sempre um espírito de prostituição e de adultério. Por trás de uma imagem de escultura sempre tem um demônio de prostituição e de adultério. Então você trará como impura as suas imagens de escultura, de prata, de ouro, recoberta de ouro, e os seus ídolos recobertos de ouro você jogará fora, como um trapo de imundície, e dirá: fora daqui. Não tem que ter conversa com o diabo, não tem que ter moral com os falsos profetas. Essa é a primeira parte de Isaías capítulo 30. No capítulo 31 é quase igual. E ele fala assim: ai dos que descem ao Egito e buscam ajuda, que contam com cavalos, e eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olha para o Santo de Israel, nem busca ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele também sabe, pode trazer a desgraça, e ele não volta atrás nas suas palavras. E ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Existe um único Deus, o resto é demônio. Esses feiticeiros, macumbeiros, políticos, pastores, são homens, não são deuses. Por isso que Jesus falou: não tema medo de homem, não tenha medo daqueles que matam o corpo e não pode fazer mais nada, mas tenha medo daquele que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Não são deuses, não é Deus. Seus cavalos são de carne, não são espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos cairão junto. Cego guiando outro cego, e ambos os dois caem no buraco. Cego guiando outro cego, cego guiando outro cego. Assim diz o Senhor: assim como quando o leão e o leão grande ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, e ele não se intimida com o grito deles, e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas do monte de Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes, com as suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém, e ele protegerá e livrará, e ele a poupará e salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram. Esse é o conselho da Bíblia: volte para o Senhor. Volte para aqueles que vocês rejeitaram. Porque é só o sacrifício de Jesus que pode livrar você da condenação do inferno.
Só o sacrifício de Jesus pode livrar você da condenação do inferno. Escute bem aqui. Se você morrer sem Jesus, se você morrer sem Jesus, você vai abrir os olhos do inferno. Se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, você vai abrir os olhos do inferno. Volte para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente. Pois aquele dia cada um de vocês rejeitará o ídolo de prata, de ouro, que as suas mãos pecaminosas fizeram. A palavra de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus nunca foi brincadeira. Nunca foi brincadeira. Qual que é o conselho de Deus? Salmo capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E não imita a conduta dos pecadores. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nesta lei ele medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto ao ribeiro das águas correntes. Dá seu fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então nessa manhã aqui, para você que segue o conselho do diabo, você vai ser como a palha que o vento leva. E o caminho dos ímpios leva à destruição, à morte. Então pensa bem, porque o tempo está acabando. E todos os conselhos que o diabo dá é morte. Todos os conselhos que o diabo dá é morte. Essa religião sua está levando para o inferno. Cuidado. Está adorando imagem de escultura aí. Está adorando o diabo. Está adorando o próprio diabo. Fica indo no terreiro de macumba para você ver o final que você vai levar. Fica indo no terreiro de macumba para você ver a rasteira que o diabo vai te dar. Vergonha e humilhação virão para todos aqueles que seguem o conselho do diabo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça os conselhos da palavra de Deus. E a palavra de Deus é fonte de vida eterna.